Fala, galera! Estamos chegando aqui nesse domingo, mais um episódio do Poder da História Podcast. Vocês já estão vendo aqui, o homem voltou, hein? O homem voltou, Augusto Santos tá na casa. Tô de volta, peguei as férias aí. Boa volta, meu parceiro. Valeu, obrigado. Seja bem-vindo de volta, sentimos sua falta. Tamo Exatamente. junto. Vamos começar aqui agradecendo nossos patrocinadores para depois chamar nossa convidada. Hoje é uma grande convidada aqui, especial para vocês. Começando aqui ó, com Innovation Soluções. Você que tem o seu negócio nesse mundo digital, não deixe de conhecer a Innovation Soluções, tudo aí para o seu negócio. E já estamos em março, mas ainda dá tempo. @RobsonNakane, encontre sua viagem, pacotes aí com os melhores preços para vocês. E também, nossa convidada aqui, a gente vê que ela também malha, coachmisael.com.br, os melhores suplementos e vitaminas com os melhores preços para vocês. Só digitar www.coachmisael.com.br. E Pequenos Estilos Moda Infantil, papai e mamãe, você que procura aí pela internet, na comodidade do seu lar, Pequenos Estilos Moda Infantil, tudo para o seu filho aí, para sua filha, não deixe de visitar. E agora sim, vamos chamar aqui a nossa convidada, Augusto. Opa. Faça as vezes da casa aí, você que tá chegando de volta, Tá voltando, vai aquecer o gogó. Isso aí, hoje no nosso podcast a gente tem o prazer de receber a doutora Fernanda, advogada aí. criminalista, né? Seja bem-vinda, doutora. Seja bem-vinda, muito Obrigada. obrigado por receber o nosso convite e ter aceitado, disponibilizar um pouco do seu tempo para estar aqui. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês. A gente agradece. A gente vai falar um pouquinho aqui, para quem está nos assistindo, vamos conhecer a Fernanda Soares aqui, doutora, mas vamos voltar um pouquinho, vamos ver lá atrás, criminalista, mas como que começou essa sua trajetória? Como despertou o direito em você? Era algo que você queria? Temos mais advogados na família? Como foi o seu início de carreira? Bom, na minha família não tem ninguém advogado, sou a primeira advogada da família. Na verdade, Orgulho, hein? nossa, meus pais estão, gente, nossa, eles param qualquer pessoa na rua, minha filha é advogada, meu pai, eu falo que ele é meu maior propagador, assim, meu captador de cliente é meu pai. Ele, nossa, fala pra todo mundo. Mas eu queria ser médica, meu sonho legal. da vida era ser médica. Aí fiz FUVEST, né, não passei, óbvio. Mas naquela época era um pouco mimada, né? Falei assim, quer saber? Não consegui fazer medicina, não vou fazer mais nada também, não. Tanto é que eu fiquei um ano parada. Fiquei um ano, assim, terminei a escola, fiz a FUVEST, não passei. Aí fiquei um ano parada, sem saber o que eu queria fazer da vida. Aí eu falei, vou pro ramo da saúde, vou fazer fisioterapia. Fui, paguei a prova pra fazer a prova do São Camilo, da Faculdade de São Camilo. E ali eu comecei a ver os cuidados de Deus ali comigo, porque não era aquele caminho que eu ia seguir. Por quê? Explico pra vocês. Justamente naquele dia que eu fui fazer a prova, e assim, eu tenho quase certeza que eu passaria, tipo 99,99 que eu passaria ali na São Camilo pra fazer fisioterapia. Eu fui de metrô, porque não era aqui, era, acho que é no centro de São Paulo, Pompeia, alguma coisa assim. Era bem longe, eu fui de metrô, não tinha carro na época, e o metrô quebrou. Nossa, Eu perdi o horário da prova. E algo muito forte falou no meu coração. Não é isso. Aí eu, naquela época, falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Realmente não consegui chegar e algo me incomodava, assim, absurdamente. Aí eu tive uma conversa com uma pessoa que era próxima de mim. Aí ela falou assim, Fê, por que você não faz direito? Eu falei, direito? Ele, você é muito questionadora. E em casa, assim, eu sempre fui a primeira a resolver tudo, desde muito nova. Sempre ligava lá na net pra reclamar do serviço de internet. até hoje. Até hoje. Perfil. Serviço ruim. Meu Agora Deus. com mais propriedade. Com fundamentação jurídica. Então, assim, em casa eu sempre resolvi tudo pros meus pais. Questão de banco. Meu pai, nossa, eu adorava quando meu pai me colocava pra preencher cheque. Nossa, eu achava aquilo o máximo. Então, assim, eu sempre fui muito à frente, assim. Aí essa pessoa me falou, por que você não faz direito? Você é muito questionadora, você gosta das coisas. Eu falei, direito? Aí eu comecei a pesquisar sobre as profissões, né? Eu falei, quer saber? Eu vou ser delegada. Olha isso. Vou ser delegada. Aí coloquei isso na minha cabeça, vou ser delegada. Aí, só que assim, na época eu não tinha carro, né? Então eu falei assim, eu não quero pegar metrô longe, essas coisas, né? Aí eu pesquisei ali na minha região qual que era a faculdade mais próxima e que tinha um nível de ensino bom, né? Aí eu achei a São Judas.
sei se vocês conhecem. Sim. Boa. Achei a São Judas. Na época, em 2014, não sei que época você se formou? Entrou na faculdade? Eu me formei em 2019. 2019 me formei. Eu formei em 2018, então você entrou em 2015. Isso. Você pegou a anual ainda, né? Isso, anual. Faculdade anual. Então a faculdade era anual, tipo, totalmente diferente. E assim, tava entre PUC, Mackenzie e ela, São Judas, tava ali, pau a pau. Aí eu falei, quer saber? Pertíssimo de casa, assim. Aí meu pai poderia me levar, me buscar quando ele não pudesse. Tinha um ônibus que estava na porta da minha casa e deixava na porta da faculdade. Falei, maravilha, vou fazer São Judas. Aí fui, me inscrevi, consegui uma bolsa na São Judas e fiz. E antes, daí, assim, quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, esquece. Aí eu falei que não, eu quero ser delegado. Tanto é que eu estudava o direito penal antes de ter a aula de direito penal. Nossa. Porque eu já entrei com a cabeça de ser delegada. O que precisaria para ser delegada? Entender direito penal. Então eu comecei a estudar ali, estudar por conta própria mesmo. Tanto é que quando vinha as aulas, eu já sabia muita coisa, porque eu já estudava sozinho direito penal. Aí fiz um estágio na Justiça Federal. Aí foi ali que eu olhei e falei assim, talvez ser servidor público não seja para mim. Porque eu via as pessoas muito ali limitadas, assim, sabe? Uhum. O que tinha de delegada que te despertou esse desejo de ser delegada? Autoridade? Exatamente. Exatamente. A gente assistia aquelas novelas, na época tinha aquela delegada Elô, ela toda bonitona, com saltão, empoderamento. Aí foi isso, acho que me despertou. Mas não, eu quero me destacar, eu quero aparecer por aí. Aí, então, foi por isso que eu escolhi delegada, né? Até porque a gente sabe que, principalmente o mundo do direito penal, é majoritariamente homens, né? Sim. Hoje, né? Tem mudado. Hoje em dia você vê bastante mulher. Mas você vê, tem muito policial, tem muito delegado, tudo homens, né? E eu queria fazer a diferença ali. Então, acho que por isso a questão de delegado. Mas daí eu estagiei na Justiça Federal, eu vi ali servidor público, tinha horário pra entrar, tinha horário pra sair. E fui aprendendo mais sobre o direito penal. E foi algo tocando novamente no meu coração. Falei assim, eu não tenho dom de acusação. Não tenho dom de acusação. E mesmo assim, continuei estudando, enfim. Aí quando foi... Acho que eu não tinha terminado a faculdade ainda, que eu mudei de ideia. Acho que foi... Deixa eu ver. 2014, De ideia de não ser mais delegada. de não ser mais delegada. Então, eu fui vendo ali, fui conhecendo mais, né? Já tinha aula de direito penal, o professor explicava. Eu tinha um professor que era promotor. Então, eu falava... Eu tive também. Não é pra mim. Não é pra mim a acusação. Eu acho que eu sou da defesa. Mas mesmo assim, né? Enfim, seguindo a vida. Aí, acabou o meu estágio, isso em 2015. Minto, a gente foi dispensado porque o Estado que nos pagava, né? Na época. E teve um corte de gastos lá no fórum, enfim. E dispensaram a gente. Nisso eu estava desempregada. Aí foi uma feira na São Judas do Bradesco. Do Banco Bradesco. Aí eu falei, vou me inscrever, né? Tô desempregado, sem fazer nada, né? Vou me inscrever aí. Aí peguei e me inscrevi. Na época eu namorava, eu escrevi o meu namorado também. E ele foi chamado primeiro do que eu. Aí ele entrou no Bradesco, depois eu fui chamada também. E fui indo, fiquei no Bradesco até 2022. E o Bradesco, assim, foi uma escola pra mim. Literalmente, uma escola, porque em 5 anos ali, eu passei por 5 áreas. Então, eu passei pela área de mercado financeiro, que era uma área, assim, que a gente não tem na escola, na faculdade. E hoje, eu vejo que é uma bagagem que eu tenho, que é um diferencial na minha advocacia. Uhum. Aí... Vocês me perguntam, Fernanda, tá, e o amor pelo direito penal? O amor pelo direito penal continuou, tanto é que eu continuei estudando direito penal. Só que, como eu falei, o direito penal, ele é muito fechado mesmo. Então, assim, eu até chegava a mandar currículo estando no banco, mas ninguém chamava, porque é mais QI e tal, e eu não conhecia nenhum criminalista, não conhecia ninguém que era criminalista. Só que algo queimava no meu coração pelo penal. E eu falo que são perfis e perfis de pessoa. Lá no início, eu queria ser uma coisa, que era ser delegado. Mas esse desejo de ser autoridade, de se destacar, eu não tinha isso no Bradesco. Porque o Bradesco é um outro perfil de funcionário, né? A gente não tinha tanta autoridade lá, enfim, tem escritórios contratados. Então, a gente era mais um double check mesmo. Uhum. A gente não tinha tanta liberdade de fazer tanta coisa. E eu comecei a observar ali as pessoas e falei, isso não é pra mim. Aí, continuei estudando direito penal e falei, eu
não sei o que eu vou fazer. Quando foi... A vida foi me levando. Querendo ou não, a gente tinha uma estabilidade ali, né? Eu já ganhava muito mais que muito advogado. Tinha acabado de se formar comigo. Me formei em 2018, ali. Entrei no Bradesco em 2015, 2016. Então, assim que eu me formei em 2019, eu me formei em 2018, já tinha passado na ordem, né? Em 2019, já me tornei advogada do Bradesco. Já ganhava muito mais que meus amigos que estavam fora. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer da vida? Veio a pandemia. Aí a pandemia deixou todo mundo reflexivo, todo mundo morrendo. Pensativo, em casa, preso, né? Exatamente. Sem ver gente. Sem ver ninguém. Então você começa, né, se autoanalisar. E eu falei assim, se eu morresse hoje, eu estaria feliz? Aí eu falei, eu não estaria feliz. Então, quer saber? Eu vou pedir demissão do Bradesco. Todo mundo deveria se fazer essa pergunta. Eu acho que todo mundo faz, mas não assim. Ah, Não tão Quer dizer, profundo. até faz, mas não toma iniciativa. Não, mas se eu morresse verdade. hoje, eu tô feliz. Aí Não, ela... Você ela faz a foi pergunta, profunda. mas você não toma iniciativa de fazer o que De mudar, fato né? você Mudar. quer, né? É duro mudar, é difícil. É difícil, é difícil. Quando eu tomei essa decisão, eu falei, tá, qual que são os passos que eu preciso tomar pra sair minimamente, assim, pra não, né, não passar fome. Aí eu pensei, eu falei, quer saber, eu vou pegar, tava numa pandemia, né, não ia sair numa pandemia. Falei, vou juntar um dinheiro e vou pedir demissão. Aí passou 2021, 2022, quando foi em 2022, eu pedi demissão. Graças a Deus deu tudo certo. Só que assim, eu hoje, advogando, enfim, acho que eu já tô avançando demais, mas a gente volta, eu teria me preparado mais, porque foi que nós estávamos conversando aqui antes. A faculdade, ela não te ensina a advogar, ela não te ensina a aprender, ela não te ensina nada, ela só te dá a lei, te fala a forma que você estuda a lei ali, o que você tem que fazer e só. O Aquilo resto que falavam lá da prática, que Não. aí vai não pela tem rua, jeito, vai ter que ser na rua. É. Que- Tem que ser em campo mesmo. então. Exatamente. Lá você só pega o teórico e vai pro Exatamente. campo. E antes disso, voltando um pouquinho, eu comentei com algumas pessoas, né, que eu pediria demissão. Todo mundo me chamou de louca. Falei, meu, você tá doida? Como assim? A gente ganha tanto e tal. Até os meus pais ficaram meio assim, né? Porque assim, meus pais vieram de baixo, né? Então, e o Bradesco, e vocês ter um emprego num banco, né? Querendo não te dá uma certa estabilidade ali, né? Sim. Um pouco ilusória, às vezes. Mas, como eu falei, acho que é perfil de pessoa para pessoa. E o que me encorajou mais ter essa coragem foi porque assim, eu não tinha filho, eu não era casada, Sim, não tinha sim. contas altas. Então eu Aham. falei assim, se der errado, eu vou e procuro um outro emprego. Fica mais fácil tomar a decisão, né? Exatamente. Do que quando uma pessoa já tem conta alta, tem filhos, é casada, enfim, não depende só dela. Então, eu acho que a decisão se torna um pouquinho mais difícil, Sim, né? com certeza. E a família, Fê? Como você tem irmãs, irmãos, pai, mãe? Como que é Eu a família tenho da uma Fê? irmã, né, do casamento dos meus pais, e do primeiro casamento, meu pai teve um primeiro casamento, ele tem mais 2 filhos. Mas são bem mais velhos, mas eles super me apoiam, eles acham o máximo ser criminalista. Hoje eles super entendem. Tem resenha de família? Não, a Fernanda tá aí. Vai ali, traz aqueles probleminha. Ah, nossa. Já aproveita, já aproveita, Nossa, já gente, aproveita o sempre. gancho, né? Aproveita o gancho. E dá Aí uma eu sempre falo, orientação. não, lançaram, eu gosto do crime. Aí o pessoal já fica meio assim. Isso que é uma coisa que a galera que não fez direito não sabe, mas o advogado não sabe tudo. Não, exatamente, gente, por tipo assim, favor. São várias Ele áreas, é né, criminalista. cara? Eu atuo mais no tributário. É. Se você vem me perguntar de exatamente. imobiliário, cara, Trabalhista. você ia ali por cima, mas exatamente. pra se aprofundar, tem que pegar outra pessoa. Exatamente. Mas vai explicar gente. isso. Vai explicar Vai. Você isso. fala o nome especialista, advogado, né? você Falar, sabe tem que tudo. saber tudo. Não, a pessoa não, fala, nossa, mas você não estudou? Calma lá. Passei por cima das matérias. Exatamente. De malha e malha ali. Meu foco era outro. Exatamente. Eu sempre fui para a área do tributário, que sempre falava, Fernando, galinha dos ovos de ouro, é tributário, honorários altos. Eu falei, vamos lá então, né? Vamos lá. Tô aí até hoje. Uma área boa, né? Agora também com a reforma tributária aí, Vai ser boa, hein? tem bastante oportunidade, né? Vai ser boa pros autônomos aí. Já tá com o seu escritório, né? Sim. Qual o nome do seu escritório? Pode falar aí, pode fazer aquele mexer. FS Advocacia mesmo. Já tá divulgado. Já, A gente já. vai deixar NPC. na descrição do vídeo aqui, não esquenta não.
Vamos deixar aqui pra galera seguir, se precisar dos seus serviços. Esperamos que não, Pelo menos não a gente. Tomara. porque, olha, o criminal, como diz, é a última racha. Não é legal precisar, mas vira e mexe a gente precisa. Infelizmente, gente, o que tem de barbaridade aí, de pessoas inocentes sendo acusadas. Eu sempre falo pros meus clientes, né? Infelizmente, o nosso TJ São Paulo é extremamente punitivista. Assim, sem brincadeira, parece que os promotores têm cota pra acusar, porque é umas acusações que você vê assim. E assim, Cabulosas, né? sim, e o Estado, ele tem poder, ele tem condições, ele tem meios pra fazer uma baita investigação, entendeu? Mas não, eles olham ali qualquer coisinha, pá. Mas não, processo. Mas também não tem, assim como tem empresas que querem fazer mais com menos, também os servidores públicos hoje também não falta pessoal também, falta de investimentos, e aí quem tá lá também sofre e faz de qualquer jeito. Tem esse lado também, né? Infelizmente. Só que daí quebra pro lado mais fraco, né? Como sempre. Infelizmente. O midiático não é tratado da mesma forma, né? Com certeza não. Com certeza não. Inclusive, eu tô com um caso, que eu não posso dar muitos detalhes, porque tá em segredo de justiça, mas, assim, foi um caso aí envolvendo, saiu na mídia, tudo, são dois meninos. Um desses meninos já tá preso, e o outro não tinha sido localizado. Entretanto, o que acontece? Esse que tá preso, há uns anos atrás, acho que uns 4 anos, ele foi preso com uma outra pessoa. Eles estavam, né, roubando uma farmácia. E o que aconteceu? Eles foram condenados, cumpriram a pena, estavam em semiaberto. Tava no regime aberto, tanto é que os dois estavam livres. Acontece que um continuou no crime, fazendo as coisas erradas. E o outro não. O outro viu o que passou lá dentro e falou, meu, isso aqui não é pra quero mim. mais. Arrumou um emprego, não sei o que lá. Pois bem, aí, esse que tá preso, junto com uma outra pessoa, que não foi esse, que não é mais envolvido, fizeram um negócio aí, saiu na mídia, tudo, tá todo mundo em cima. E a polícia, ao invés de ir atrás desse outro, falou, não, vamos, eu acho que por peso da mídia, né, o pessoal tá em cima, não, a gente precisa dar uma resposta rápida. Sim. Falar assim, ó, prendeu os 2 bonitões. Vamos fazer o seguinte, vamos ver com quem ele tava envolvido. Aí puxaram lá, há 4 anos viu que ele tava envolvido com essa outra pessoa. Aí falou, não, é você. Nossa. Aí a família entrou em contato comigo, dizendo, falou, a gente não sabe o que a gente faz, porque eles estão em cima, falando pra se entregar, que senão vai ser pior e tal. Mas eles sabem o nome da pessoa, né, que cometeu o delito ali com ele e tudo. Mas o que tá na mira é o que tá mais fácil. A mídia, né? Quando a mídia tá envolvida, mídia. fica difícil. Esses bastidores que ninguém conta, né? Exatamente. Bom, e falando em criminalidade, em crime, né? Conta um pouco pra gente como que é defender algum acusado de crimes graves. Conta um pouco pra gente desse dilema ético, como que funciona, como que você lida com isso. Sim, eu, Fernanda, eu tenho crimes que eu não atuo. Por questões pessoais mesmo. Por quê? Eu entendo que se eu não der o meu melhor, é melhor que eu não faça. Se eu me envolver emocionalmente, é melhor que eu não faça, porque eu sei que eu não vou dar o meu melhor. E toda pessoa, mas também não julgo colegas que defendem. Mas eu, Fernanda, tem crimes que eu não atuo. Justamente por esbarrar em princípios que eu tenho. E para não prejudicar a pessoa, já que ela merece uma defesa digna e justa também, independente do crime que ela comete, a lei tá aí pra isso, o pessoal até fala, né? E o Código Penal não tem lei, o Brasil não tem lei. Gente, Tem lei, tem muita lei. Tipo penal pra caramba. Tem muito tipo penal. Então, assim, eu só atuo naquilo que eu sei que, pra mim, é tranquilo. Tranquilo no sentido, eu não sou Deus pra julgar. Quem julga é Deus. Então eu vou lá, o cara fez ou não fez. O cara fez. Então, ó, tem provas? Então, ó, queridão, sua pena é essa. O que a gente vai tentar fazer? Reduzir. Você tem direito nisso, naquilo. O nosso Código Penal fala que a pena tem que ser proporcional à sua conduta. Então, você era só um laranja. Você não pode tomar uma pena do grandão lá em cima que comandava tudo. O que não é que acontece, infelizmente. Porque o judiciário mete ferro, não tá nem aí. Só que não é assim que o Código Penal diz. O Código Penal diz que tem que ser proporcional à sua conduta, à sua culpabilidade. Sim.
Então, a gente busca meios para isso. E, infelizmente, o pessoal fala, é isso a conversa. Tem muita gente inocente. Tem muita gente inocente. Então, eu acho que é como médico, sabe? A gente acaba ficando, como posso dizer, não sei se casca dura, mas você perguntou a questão da ética, assim. Chega uma hora que pra você é normal. Se torna uma coisa normal, né? Se torna uma coisa normal. E é que eu tô literalmente advogando só há 3 anos. Só que assim, o que eu já aprendi nesses 3 anos, acho que nenhum livro me ensinaria. Justamente. É a fiquei prática, curioso. né? É a prática. Com o que você não defende. Quais são os crimes que você não defende? Tribunal do júri, você não faz tribunal do júri. Não faço júri. Mas Então já dá pra imaginar alguns. Mas o júri, sabe por que eu não faço júri? Porque pra mim, assim, eu acho incrível, gente, advogado que faz júri, criminal que faz júri, porque o júri antigamente era o glamour, né, Sim. do direito penal. E era também o que dava muito dinheiro. Eu acho incrível quem faz júri, assim, advogado maravilhoso. Mas eu não faço porque, primeiro, quem julga são pessoas leigas. Né, que o júri é julgado pelos seus pares, né? As sociedades que julgam. Então, assim, ali. E ali você tem que fazer um teatro. É literalmente um teatro. Ganha quem souber gritar mais, argumentar mais e convencer os jurados. Nem que você precise... Não sei se vocês já viram aqueles memes do pessoal da cambalhota. Sim, sim. Fazer umas coisas assim. Porque você tem que convencer o jurado. E muitas vezes eu acho que o júri ele não é justo. É porque o júri já vai... Assim, se o caso é midiático, o júri já Nossa. vai meio tendencioso já. Não tem porque como. tem um clamor social ali, cara, você já tá... São 7? 7. Você já vai com 4, não. Já tá com 4 ali que... Exatamente. Ou mais, né? Ou você já vai com seis. Então, você vai ter que tentar convencer os outros 3 e tirar um do outro. Então é muito difícil, é difícil. A nossa impossível. sociedade, por mais que a minoria, assim, a maioria, né, seja vítima de muitas ilegalidades, principalmente do Estado, é uma sociedade muito punitivista. Sim. Ai, bandido bom é bandido morto. Tem essa máxima Tem. aí, né? Verdade. E assim, até que é o seu irmão, é o seu pai, É. é quando a pessoa sente na pele. Sim. Até que agora tá vindo bastante, né? Crimes contra... crimes tributários, sonegação de impostos, que tem pessoas sendo presas, tipo, a Deolane foi presa. Então, assim, e o Estado vai vir nisso, porque é o que tá vindo mais dinheiro. Então, o pessoal tá começando a baixar a bola. Chegando às cripto. Exatamente. Mas, Dá uma Digital, fugida. né? mas por que eu não faço júri? Por isso, porque eu acho que é muito teatral, enfim, eu acho o máximo quem faz, e é um teatro mesmo, tem que fazer. Mas eu não faço júri, eu não... Crimes sexuais também, eu não atuo. A não ser que a pessoa venha pra mim e eu sinta a verdade nela, que ela é inocente. Porque o pessoal fala assim, é balela. Não, mas a gente sente quando alguém tá mentindo. Eu sinto, de longe, assim, eu já chego com meus clientes, eles até brincam, né? Eles falam, nossa, a doutora é muito brava, porque eu chego e falei, é a verdade. Se você não falar a verdade pra mim, eu vou te prejudicar. Você vai se prejudicar, a minha defesa vai ser prejudicada. Então eu quero a verdade, a sua verdade. Aconteceu? Fez ou não fez? Eu quero a verdade. Então, assim, crimes sexuais pra mim é só se for uma pessoa realmente que eu senti ali que é inocente. Por eu ser mulher, enfim, eu acho que como eu falei, eu não daria o meu melhor num crime desse. Crimes envolvendo criança também, idosos. Acho que mexe muito com a emoção, emocional, né? Exatamente. Acho que o pessoal, tudo. Tudo, né? Principalmente Agora, criança, Fê, idoso. também, já nesse assunto, muitos dizem que essa questão aí da violência, crescimento da marginalidade e tudo mais é questão social. Então, 3 pretinhos aqui que veio de baixo. Então, já pra gente, essa máxima não cola muito, porque se a gente for parar pra pegar a galera que é pobre mesmo, a de classe C, D, E, F, é a maioria. E não cola muito essa ideia aí, mas tem muita gente que defende isso. Você acha que realmente a classe social influencia numa pessoa ir pro lado do crime ou não? Sinceramente, sim. Sinceramente. Sim. Porque eu acho que se você não tiver uma base sólida, uma base familiar sólida, você vai pra vida errada. Fernanda, mas vocês podem falar com mais propriedade do que eu.
sobre cor de pele, essas coisas. Mas eu acredito que sim, porque nós temos uma sociedade preconceituosa. Muito. As pessoas, elas não têm as mesmas oportunidades. Então, assim, um moleque, um menino que cresce numa comunidade e ele vê, muitas vezes, o seu pai agredindo sua mãe, enfim, ou situações como essa, ou faltando coisa em casa, e ele sai pra rua e vê um traficante andando com uma motona, com um carrão, você acha mesmo que ele vai, e a mãe trabalhando lá de segunda a segunda, e ainda faltando coisa dentro de casa? Ele vai falar, pô, pra que eu vou seguir essa vida de estudar, trabalhar, sendo que o cara ali, ó, tá... A gente chegou, talvez, no mundo de hoje. Que hoje acredito que tá assim. A ostentação, né? Ostentação. A ostentação. A galera vê isso na rede social, no telefone, alguma coisa, e quer copiar, se vê ali. Então, o pai e a mãe já não é mais parâmetro mais pra essa molecagem, né, de hoje aí. Um exemplo que aconteceu outro dia aí é aquele menino do Rio de Janeiro lá, Oruan, dando cavalinho de pau, aí foi preso, aí depois falaram que era pro clipe dele e tudo mais. Mas você vai olhar, Mas foi, né? aí você vai olhar, tipo assim, o pai dele, o criminoso lá. Aí você vai pegar a rede social dele, mano, é mais de 10 milhões de gente seguindo o moleque. O pessoal dá moral, né? Então, tipo assim, a galera... E é uma galera super jovem. Gosta disso daí. É molecada, gente, é molecada. Então, assim, se você não tiver uma base sólida, familiar, uma estrutura familiar ali que te expliquem, né, que te apoiem, é igual você falou, eles não vão ver os pais como heróis, eles vão ver essas pessoas. Só que, assim, uma coisa é clara, e deixo bem claro aqui, o crime não compensa. Não compensa. Falo de uma pessoa que tá dentro, que conversa com familiar, que conversa com preso diariamente. O crime não compensa. Às vezes eles continuam porque é o que resta. Porque cadeia não ressocializa ninguém. Ah, Fernanda, mas você tá falando, o Estado agora é obrigado a ressocializar, fazer papel de pai e mãe de educar? Não. Mas o Estado falha também. Muito. Já matou uma pergunta nossa. E Fernanda, do seu ponto de vista, o que você acha que tem que mudar na legislação criminal do Brasil, tipo, pra ontem? Assim, Porque é muito extenso, né? É muita coisa, né? E assim, as pessoas falam assim, não tem lei. Gente, tem. O nosso Código Penal tem mais de 300 tipos de condutas que é considerada crime. O problema está na aplicação dela. O problema está na aplicação. A aplicação no juiz de primeiro grau, está na aplicação da promotoria de fazer uma investigação justa e prender quem deve prender. Porque você vai no presídio, você vai no CDP, quem tá preso, gente, são os menores. Os grandes estão tudo aí, à solta, e comandando tudo de fora. Essa é a grande verdade. Aí tem meio político envolvido, então assim, a aplicação da lei deveria ser mudada e não a criação de mais lei, porque lei a gente já tem. E talvez, sei lá, o Estado investir mais em ressocializar, algo do tipo, dar mais oportunidade a essas pessoas, porque o pessoal fala assim, o pessoal deve gostar da cadeia. E não é que a pessoa gosta. Escuta muito. Escuta, não é? Deve gostar. Mas conversa lá com o pessoal. Entra lá dentro pra vocês. Não sei se vocês já... Provavelmente não, né, Fernando? Graças a Deus, olha. Só pra Fui duas vezes tentar fazer um boletim de ocorrência. Eu fui embora porque não consegui. Então, assim... Mais de horas lá, sentado. Gente, eu vou atender parlatório que eu saio, assim, molhada de suor. Imagina eles na cela. Eu tava esse dia num CDP... de Osasco, né, eu conversar com o policial penal, eu falei, quantas pessoas tem? Ele falou 1.300 pessoas, meninos, né, presos, 1.300 presos. Aí eu falei, tem quanto em cada cela? Ele, uns 50, 60. Nossa, E o tamanho da cela? minúsculo, acho que deve ser menor que isso aqui, né? Eu fui recentemente não, tem um ano, eu fui na delegacia porque eu vi um acidente na frente de casa, onde o rapaz veio a óbito. Até eu deixei a moto dele em casa, tudo, tal. Aí eu tive que depor. Meu, que clima. Meu, é um ambiente muito pesado. Meu, Sim. que ambiente. Parece que você sente alguma coisa te puxando. A hora que eu fui subir na escada assim, ó, parece que no seu consciente, você parece que tá escutando pessoas gritarem.
E você foi depois, você imagina se tivessem te puxando lá pra dentro. Maluco, você tá maluco. Né, meu? Fala, meu, quanto a gente já deve ter. Você tá maluco. É um clima muito pesado, muito pesado. É um lugar que... Isso porque eu tava só na salinha. Imagine lá pra dentro como que deve ser as coisas. Deus que me perdoe. Só que assim, não é vantajoso pro Estado mudar isso. Não é, porque quantas pessoas encarceradas ali, com menos informações, melhor pro Estado. Então assim, acho que não mudar só a lei, mas mudar a aplicação dela, mudar nossos representantes. Hoje em dia, teve eleição agora há pouco. As pessoas não sabem o que um deputado faz, o que um senador faz, o que o presidente faz. E assim, não procuram saber. É tudo brincadeira. Ah, não, só existe Lula e Bolsonaro. Deixando claro, não sou nem Lula nem Bolsonaro. Tem bandeira do Brasil aqui, pelo amor de Deus. Não pode nem ter uma bandeira, mano. Não pode, você entendeu? Mas vai perguntar, você sabe qual que é o papel do presidente? Você sabe qual é a diferença da Câmara e do Senado? Você sabe quem manda no país? É a Câmara e o Senado, não é o presidente. O presidente não tem poder nenhum. Eu tento falar isso para as pessoas, mas as pessoas não conseguem entender. Quem manda no país não é o Não se presidente. matando por causa dos dois. Né? Gente, que absurdo. Quantas mortes ocorreram nessa última eleição de... Gente. Mas o mais, assim, que eu vejo... Hoje tá dividido. Eu acho que nunca teve dividido, assim, o país. Tá em dois blocos, acho que nunca teve. E hoje, o que eu percebo, assim, por exemplo, antigamente, quando o presidente tava mal, a galera brigava pra tirar, xingava, fazia os plebiscitos lá na rua, lá, as manifestações e tudo mais. Hoje, o que eu percebo é que, tipo assim, ó, quando era o da direita, a direita não falava mal dele, porque senão fortalecia a esquerda. Hoje, a esquerda, o presidente faz o que faz, ele não fala porque ele acha que vai fortalecer a direita. Então, tipo assim, tá ruim, mas eu não vou falar que tá ruim. Todo mundo porque imparcial. Exatamente. Vai beneficiar outra pessoa. Então, você vê todo mundo caladinho, Todo ninguém mundo quietinho, fala. silêncio. Cara, isso é muito ruim, velho. Sendo que eles lá em cima estão um pouco se lixando pra gente. Quem se ferra somos nós. Somos nós. Só que o pessoal não tem a cabeça aberta pra isso, infelizmente. Ah, não, aí prefere falando, bandido bom é bandido morto. Então mata todo mundo que vai resolver. Não vai resolver. São pessoas que têm políticos como ídolo. E aí fica difícil. É verdade. Exatamente. Muito ruim. Agora, voltando pra seara criminal, filho, não é que tá na moda, mas a gente vê quase todo dia acidente de trânsito aí com vítima, principalmente esses carros potentes aí. Você atua nesse tipo de crime de trânsito? É porque envolve homicídio, né? Muitas vezes. Aí Mas assim, você tá num churrasco, meu filho foi preso ali, dá pra você fazer uma ida na delegacia ali, isso Sim. você faz. Sim. Isso, hoje em dia... Tá comum, né? Tá comum. Tá É bem o que comum. mais tem, né? É bem comum, né? Tirar cervejinha, essas coisas aí também. É falta de responsabilidade, né? Essa é a verdade. Muitas vezes são pessoas com um poder aquisitivo, né? Que é Porsche, esses carros assim. E sai achando que é o dono do mundo, né? Igual teve, acho que um caso das Porsche, não lembro qual foi, que a mãe foi lá tirar o menino que a polícia liberou. Exatamente. Eu queria ver se fosse um palio ali. Se a polícia liberar, gente. Desculpa. Já ia ser difícil ele sair de lá, né? Ia ser difícil. Fernando, nada ainda no mundo criminal. Eu não sei se você tem esse sentimento. Mas assim, muitas pessoas têm um sentimento que o Brasil... Tipo, a criminalidade tomou conta do Brasil. Eu não sei se você tem esse sentimento. Você acha que de alguma forma a gente tem esperança de ser revertido? Você acha que é um caminho que não tem volta? Eu acho que não tem volta. Porque assim, a gente sabe que, infelizmente, tem muita pessoa de alto escalão envolvida. Então, assim, acho que já se enraizou, infelizmente. Não tem como Já virou um câncer, né? Já. As facções dominaram, o Estado não tem mais poder. E ele nem quer também. Essa é a grande realidade. Tá bom pra todo mundo, né? Exatamente. Você acha que o Brasil tá perto ou já, tipo o México, que é narco-estado? Onde as facções já tomaram conta. É que o Brasil ainda não é declarado, mas se você olhar nos bastidores, você vê que que o México já é declarado mesmo. Onde tem o traficante, a polícia não entra, tem as áreas lá já. O Brasil ainda não, a polícia entra ali, às vezes. Mas você pega o exemplo do Rio de Janeiro. É quase um México. Eles têm um acordo entre eles e
ninguém mexe. Por exemplo, eu fui recentemente pro Rio, né? Eu sou apaixonada pelo Rio de Janeiro. E dessa vez eu não fui, mas na outra vez que eu fui pra lá, eu subi, acho que o Vidigal. Aí tinha uma viatura do lado com um fuzil gigante. E do nada passa um cara na moto sem capacete também com outro fuzil. E eu olhei aquilo, olhei a polícia, olhei o cara de fuzil. E tipo, super normal. Polícia nada. Só faltou os dois parar no bar e tomar uma cerveja junto. Um cumprimentar o outro, né? Então, quando a gente vê isso como normal, aí a sociedade deu errado, cara. Aí deu errado. E já que você tocou no Rio de Janeiro, eu separei um tema aqui, né? ó. Mas ela falou que gosta de lá. Eu gosto. Vai devagar. Eu separei aqui a DPF 635, não sei se a doutora tem conhecimento, que foi na época da pandemia que... esqueci o nome do partido que entrou no STF com essa ADPF, e eles meio que proibiram as ações policiais nas favelas. Né? Deveria ser acionado primeiro o Ministério Público para depois fazer a operação. E num estado como o Rio de Janeiro, onde você fala para alguém, todo mundo já sabe, você informar o Ministério Público de uma ação, já vão estar preparados para te receber com muito carinho, né? Com certeza. Que carinho. Então, nesse ponto de vista aqui, que aí eu parei para pensar, né? Quando fizeram, quando o nosso querido STF aprovou. O Brasil é assim, quando você tem alguma coisa, alguma decisão, seja política, seja judicial, as pessoas às vezes veem uma coisa só que o brasileiro ele é cheio de ideias, ele é empreendedor. Nisso daqui, o que aconteceu? Eu tenho até um cara que eu sigo, o coronel do BOPE, Pimentel, acho que Rodrigo Pimentel, e ele fala muito bem que quando instaurou essa DPF, começaram a roubar carros em volta ali e levar pro morro. E a polícia não podia ir lá buscar, porque teria que acionar o Ministério Público e tudo mais. E aí virou um negócio que, tipo assim, você podia ir lá na quebrada lá, você ia lá e pagava o resgate do seu carro. Eu tô com um Corolla lá no morro, 15 mil. Você ia lá, os caras te devolviam seu carro. Empreendedorismo. Então... Como que a gente vai dar certo num país como esse? Criatividade, né? Infelizmente é bem triste, né? É que o que as pessoas não entendem é porque, assim, a nossa própria Constituição, ela divide o nosso Estado em 3 poderes. O Legislativo, o Judiciário e o Executivo. O que tá acontecendo é que tá todo mundo se misturando. Tá todo mundo dando pitaco onde não deveria dar pitaco. Por exemplo, o STF. Olha o Xandão. Nossa. Então, assim... se envolvendo em questões políticas. Gente, na minha humilde opinião, assim, com todo respeito a eles, mas assim, os caras do STF não tem que ser, como é que fala? Estrelinha. Não tem. Tem que ficar em casa trancado, julgando que deveria, sendo guardião da Constituição, o que a Constituição prevê. Ponto, acabou. Não tinha que se envolver em questões políticas, não tinha que dar pitaco no legislativo, não tinha. Temos um poder para cada coisa. E o que tá acontecendo é isso. Infelizmente, as coisas se misturaram. Todo mundo dá pitaco onde não deveria dar. E acontece um negócio desse. Mas isso veio de um tempo para cá, né? Se você pegar eu acho que de 2010 para trás, se você não pegar isso, o STF, ele era bem na dele. Pessoas Sim. mais serenas. Sim. De um tempo pra cá, não sei se foi as redes sociais, eu não sei o que foi. Eu acho que é as redes sociais. Mas virou um circo. Né? Todo mundo, todo dia aparece, todo mundo quer dar pitaco em tudo. Tá circo. Não, tem um julgado que vai acontecer agora no STF recentemente, que não sei se vocês viram sobre a saidinha, né? Sim. Que não vai ter mais saidinha. O STF vai julgar pra ver se essa lei se aplica ao quem já tinha uma pena. Acontece que no direito penal, de processo penal, a gente tem irretroatividade. Nada pode retroagir só pode retroagir em benefício do réu. Então, ali é um direito adquirido. Se a pessoa foi condenada antes dessa lei, ela tem o direito à saidinha. Aí o STF, porque tá todo mundo falando, enfim, a saidinha, e o pessoal que já tem pena, o STF, não, vou julgar se vai ser aplicado ou não. Cara, não tem que julgar. A lei já tá na lei, já né? Tá na lei que é só
só retroage pra beneficiar o réu. Já tava na lei do Código de Processo Então, Penal. assim, ao invés de estar fazendo outras coisas, não. Tá batendo nessa tecla, mas por questões do quê? Políticas envolvidas. E a sua humilde opinião sobre as saidinhas? É polêmica. Bom, no seu caso, como defensor, eu imagino. Eu apoio as saidinhas. Por quê, gente? Porque eu explico. Explico aí, o pessoal daí que vai comentar, né? Então, Eu acho que dá Vai corte. ter alguns comentários aí. Voltando, Eu acho que dá corte. o pessoal vai cair matando aqui, mas eu apoio por quê? Como nós estávamos falando sobre o ambiente. Se numa delegacia você já sentiu daquela forma, imagina você trancar uma pessoa por 10 anos sem ver gente, sem ver o sol, sem ter contato com outras pessoas. A questão do fim da saidinha é que as pessoas esqueceram que um dia eles vão sair. E uma pessoa, se uma pessoa que passa um ano lá dentro já fica doida da cabeça, tendo saidinha, imagina passar 10 anos sem poder ver o familiar, sem ter o contato com outras pessoas, com convívio social. Porque o que é a saidinha? A saidinha não é simplesmente, é colocar bandido na rua. Não, gente. É uma questão de ressocializar. De mostrar pra aquele cara o que ele deixou lá fora. Fazer nele aquilo, falar, poxa, será que aquilo tudo, será que o crime realmente compensa? Eu tenho que voltar pra aquele lugar horrível, onde que a comida é horrível, onde as pessoas te tratam mal, que não tem ali algo digno. Mas você queria que fosse um hotel de 5 estrelas? Não, mas são seres humanos também. São pessoas que muitas vezes erram uma vez. Então, assim, a saidinha é justamente isso. É pra demonstrar ali, fazer o cara repensar. E o índice de não retorno das saidinhas é muito baixo. Muito baixo. Poucas pessoas que saem não voltam. A maioria voltam pra cumprir logo e se livrar daquilo. Aí, beleza, vai pôr o fim da saidinha. Aí você vai deixar o cara 10 anos lá preso, sem convívio social com o pessoal. Você acha que o cara vai sair o quê? Gente, a única diferença de nós e dos bichos é que a gente pensa, em tese. Lá dentro, o cara não vai pensar, ele vai sair pior. Pode ter certeza. Que eu não tinha parado pra pensar por esse lado. Que essa ótica que você falou, né? Que um dia o cara vai sair o jeito que ele vai sair, né? A questão é que a sociedade aí, muitos não querem que ele saia, fique lá, né? Então... Mas não tem prisão perpétua no Brasil. Mas assim... a galera que defende que ele não sai, é essa galera que quer, tipo, ele pegou 30, que fique os 30. Aí, de repente, o cara tem 40 anos. Dificilmente o cara chega numa cadeia até os 70 vivo. Difícil, preso. Naquele ambiente, é difícil. Mas quem tá preso é molecada. Quem tá preso é molecada. Eu tenho um cliente de 19 anos, de 20 anos lá dentro. Que você vê, é um menino. Você olha pra eles assim, é um menino. E não é só um, não. São 4, 5. Tá, pega 30 anos, vamos sair com 50. E com base no que você falou, acredito que já sabemos a resposta, mas eu vou ter que perguntar. O que você acha, né, no caso dos outros países que tem pena de morte, prisão perpétua, o que você acha? Eu sei que aqui no Brasil... Nunca aqui não dá. Mas Justamente a sua opinião. Que a gente acabou de falar um monte de coisas aí. Exatamente, né? Olha, eu acho que assim... Uma coisa é quando você já nasceu sabendo daquilo. Por exemplo, você vai nos Estados Unidos, tem alguns estados lá, tem pena de morte, né? Então, assim, o cara que comete um crime, ele sabe que se ele cometer, ele vai morrer. Então, aí é problema dele, na minha opinião, tá? Não acho que seja justo? Não, até porque todo mundo merece uma segunda chance. Mas eu acho que quando você já nasce nessa situação, comete crime, você vai saber o seu resultado, que é a morte. Fernando, então você tá falando que tem que ter pena de morte no mundo inteiro? Não, como eu falei, todo mundo merece uma segunda chance. Mas uma coisa é você crescer num país que tem pena de morte, outra coisa é você crescer num país que não tem. E eu queria, no caso, é outra pergunta, né? O nosso Código Penal, ele é extenso. Você já viu algum crime lá que você fala, isso aqui não deveria estar aqui, não tem nada a ver? Você já viu alguma coisa assim que você fala, esse crime aqui não faz sentido? Nossa, é que tem tantos, gente. Não, eu imagino. Acho que todos que estão lá têm algum fundamento, tem. Agora que não deveria estar lá. Que não deveria. Não deveria. Não faz sentido isso. Eu já vi algo... Olha, só pegando pra lei da... Eu chutei aqui porque é muito difícil falar, né? Porque é extenso, né? É muito crime. Tem algum sentido ali.
por algum motivo colocaram. No momento eu não me recordo de nenhum, mas deve ter, com certeza. A questão, acho que muita gente fala do Código Penal, é que o Código Penal é de 1940. É muito antigo. E a galera não vejo muito interesse em atualizá-lo. Não tá acompanhando a evolução, né? Talvez. Gente, mas a nossa Constituição é de seja 88. isso. Também não é tão lá aquelas coisas, não. Não é tão antigo assim. Não é tão antiga, né? O pessoal tem que transformar o código. Gente, uma pena de furto de 2 a 4 anos, um roubo aí de 4 a 12, é uma pena altíssima pra alguém que tá trancado. É super alto. O pessoal não tem que pôr pena. Gente, o que adianta? As pessoas têm que entender o que adianta colocar as pessoas lá dentro e não darem apoio, não tentar ensinar algo, não ocupar a mente deles com alguma forma, tentar, sei lá, religião. Nos presídios tem, né? Alguns presídios. Mas eu falo assim, normalmente o que acontece? Quando a pessoa ela comete um crime, ela vai para um CDP, que é um Centro de Detenção Provisória. Ela não vai direto para um presídio onde ela consegue trabalhar, enfim, essas coisas. E muitas vezes a sentença não demora. Tem sentença de 5... Tem cara que tá preso lá no CDP de 5 anos porque ainda não tem sentença transitada em julgado. Que eles só vão pra penitenciária quando transita em julgado. Então, assim, o cara fica lá à mercê sem fazer nada. Então, assim, as pessoas acham que trancar alguém como bicho vai fazê-lo sair melhor. E não vai, gente. Não vai. Lá dentro ele vai se faccionar. Lá dentro ele vai conhecer outras pessoas. Ele entra um cara que furtou e sai um bandidão. Ou entra lá um cara que foi... Eu já tive caso assim, de uma pessoa que foi realizar um roubo. Era réu primário, enfim, trabalhava, mas no momento lá, assim, cabeça fraca, enfim, foi roubar com uma outra pessoa. E saiu lá dentro, tipo, dentro da organização já. Aí você fala, adiantou? Não, saiu pior. E tem, não sei se você acompanha, mas o secretário de Estado aí de Segurança Pública de São Paulo, Derrite, ele critica muito a nossa... Inclusive você estava falando aí do TJ, que é mão de ferro, e ele costuma criticar o TJ, falando que ele passa muito pano, na visão dele, né? Na visão dele. E até, inclusive, outro dia ele falou para vários jornalistas que a polícia, na verdade, a polícia trabalha, a polícia prende, mas que o judiciário solta, que eles gostam de ser polícia, mas aí bateu naquela questão das saidinhas, que ele falou, ó, além das saidinhas, ele criticou muito a audiência de custódia. A audiência de custódia que, para muitos crimes, o cara sai, na visão dele, que o cara sai, e aí ele falou, ó, tem policial aí que prende o cara 8, 9 vezes, e o cara sai, e o processo tá correndo. O cara não foi condenado ainda, mas o processo tá correndo, mas ele tá solto. E qual que é a sua visão, pelo que comenta aí o nosso secretário de Segurança? Eu acho que falta conhecimento, né? As pessoas, elas costumam falar daquilo que elas não sabem. E isso acho que é um mal hoje na tecnologia. Porque, né, todo mundo pega isso aqui e fala assim, nossa, eu vou... Tá um assunto polêmico desse e fala assim, nossa, eu vou falar sobre. As pessoas têm entendimento nenhum. Os médicos, só um aspas aqui, né, sentiram isso, acho que na pandemia, né? Todo mundo opinando sobre vacina, pode ou não pode tomar vacina. Mas quanto a isso. Primeiro que, né, ele não tá com muita moral pra falar, porque as barbaridades que tá se revelando agora com as câmeras dos policiais. Ia chegar nesse ponto aí. É que eu, né, eu não me aguento, gente. Eu falo pra caramba. Mas sobre a custódia. O que é a custódia, gente? A audiência de custódia. A custódia, ela não analisa o mérito. Ela não vai analisar se o cara é inocente ou se o cara é culpado. Ela não vai fazer esse juízo. A juíza que tá ali na custódia, não. Ela vai verificar a legalidade da prisão. Se o cara é réu primário, tem residência fixa, o crime não foi cometido com grave ameaça, o cara vai sair. Porque a lei assim o determina. A prisão é a última ratio, ou pelo menos deveria ser. A pessoa ir para uma prisão é a última da última opção, é assim que traz o nosso Código de Processo Penal. Tanto é que o nosso artigo 319 do Código de Processo Penal tem as cautelares, que é tornozeleira, é comparecer, sei lá, mensalmente em juízo, não ficar até tal hora na rua. Então, assim, tem outras medidas cautelares para que a pessoa responda esse processo, mas também que não vire várzea. Ela não, a partir do momento que ela tá respondendo um processo, ela tem condições ali a cumprir. Caso contrário, aí sim, pode se revogar e
pedir a prisão dela. Então, assim, a custódia, ela não analisa mérito. A juíza não tá ali pra analisar se o cara é inocente, culpado, não. Ela vai analisar a legalidade da prisão, se aquela prisão foi justa ou não. Só isso. A questão de prender. Não vai analisar mérito. Então, e assim, não solta tanto como ele tá falando, não. Gente, um roubo, por exemplo, eu falo 99,99% vai ficar preso. Não vai sair na custódia, mesmo sendo réu primário, bons antecedentes, residência fixa, não sai. Mesmo sendo um celularzinho? Mesmo se for roubo, não sai. Não sai. Difícil, muito difícil. Muito difícil sair. Muito na custódia. Deveria, porque tem outras medidas de você colocar a pessoa, né? Mas não sai. Você falando em outras medidas, você falou ali da tornozeleira. Eu fui jogar futebol domingo, aí tinha uns amigos meus que estavam no Rio de Janeiro. Ixi. Tava no Rio de Janeiro, foram lá, ficaram uns dias lá. Aí eles falaram que foram numa praia lá, não sei se foi... Esqueci o nome da praia. Aquelas praias bonitas que tem lá. Que a areia Ipanema. Leblon. É. Novela, Casa da Novela. Acho que aquela lá que é uma praia curta, escadaria lá, que é bem famosa. Real. Aí eles falaram que estavam lá na barraca. Mas queriam pedir. Só que era muito caro as porções. Aí eles falaram, pô, mano, muito caro, não sei o que, vamos pedir um negócio ali. Aí veio os atendentes. Os atendentes tudo com tornozeleira. Isso aí não é de se duvidar, né, cara? Falou que a barraca era acho que 80 conto. Falou, vamos pagar não. Falou, não, melhor pagar porque, ó. Não é bom ligar. Tudo de tornozeleira. Dá uma olhada pra baixo. Complicado esse Rio de Janeiro. Minha esposa é doida pra ir lá, mas eu não tenho muita coragem. Tem uma tia lá, mas eu prefiro ficar por São Paulo. Ai, gente, eu sou apaixonada pelo Rio. Não, é bonito, né? É muito bonito. A vibe de lá, as pessoas... É diferente, né? Diferente. É que você já vai sempre, então você deve ter já um caminho ali. Mas dizem que quem não... Por exemplo, se eu for lá, eu não sei o caminho, eu desço ali, ou eu vou aí, tem os Uber que vai aí, os bus Uber que vai, ou eu vou de avião. Se eu pegar um táxi lá, alguma coisa, um Uber lá, os Ubers de lá, eles sabem ir num caminho seguro ou eu tô arriscado a me dar mal? Olha, não sei se vocês viram, mas acho que no final do ano, começo do ano, parece que foi... Porque assim, o Rio é uma cidade turística. Então, né, a galera vê a oportunidade de ganhar dinheiro. E muito Uber que não é de lá, vai pra lá. Principalmente de Minas, que é ali perto, né, ali as regiões perto, vão pra lá e fazer Uber. Né? Porque principalmente final de ano, começo de ano, lota lá. Aí parece que final do ano, começo do ano, teve um Uber que entrou numa comunidade, não sabia, porque não era de lá. Os caras metralharam, pegou na passageira, a passageira faleceu. Aí eu fui em janeiro pra lá, né? E eu falei, meu Deus do céu, eu só vou entrar no Uber se eu ouvir, né? E ele confirmar que ele é carioca, né? Tem o carioca tem um sotaque, né? É só fala uma palavra com S que ele dá uma puxada. Exatamente. Aí esse ano eu fui pra lá, né? Em fevereiro. E eu nunca tinha ido pra Barra da Tijuca. Toda vez que eu fui pro Rio, eu sempre fiquei na região de Ipanema, Leblon, Copacabana, só a zona sul, né? Chique, nobre. Aí eu falei assim, dessa vez eu vou pra Barra da Tijuca, eu não conheço a Barra da Tijuca, né? Aí beleza, cheguei no aeroporto, né? Eu lá com minhas coisinhas, né? Orando pra, né, Deus mandar um carioca, um Uber carioca. Aí, oi, tudo bem e tal. Ele começou a puxar assunto e tal. Aí ele falou assim, a Barra é um pouquinho longe, né? Eu falei, percebi que não sei o que. Ele falou, a gente vai passar pela linha amarela. E a linha amarela e a linha vermelha, onde tem os confrontos, né? Aí ele falou, não, mas pode ficar tranquilo que de manhã já mataram os policiais. Nossa. Com maior naturalidade, como tô indo tomar café. Já o primeiro tempo já acabou. Ele, não, já mataram gente aí, então assim, provavelmente hoje não vai acontecer mais nada. Não dá, gente. Quando normaliza aí, não dá, gente. Em frente à favela da Rocinha, cara, é uma coisa assim, é surreal, né? Não sei se você já passou na frente, mas é gigante, cara. É muito grande. É a Rocinha que fica na frente dessas linhas aí ou não? Não, o pessoal paga pra ir pra Rocinha, várias, né? É pacíficas, né? É o Vidigal, a Rocinha, mas tem outros lá que o pessoal falou que... Pacífica, dá pra fazer um pagode. Que o chicote estrala, né? Verdade. Vamos voltar aqui, ó. Eu tenho mais um tema polêmico aqui, que eu acho que talvez você tenha alguns clientes, que é sobre a discriminação também ali do 40 gramas da maconha ali, que tá... A lei não previa isso, mas o STF diz que 40 gramas é usuário e não é mais traficante. Esse gosta, hein? Quem gosta ficou feliz. Olha, eu vou te contar, eu tenho opinião sobre isso. É com a balança. Na faculdade...
Quem fez faculdade sabe como é que é a porta de faculdade. 40 gramas de maconha em porta de faculdade, todo dia o cara fica milionário. Dá pra fazer belos cigarros e vender na porta de faculdade. Então, Ainda mais hoje, né? tem uma visão sobre isso aí. E na sua visão, você teve algum cliente que se envolveu com drogas, que pegou essa lei agora ou não? Não, ainda não. Mas o que acontece? O crime de tráfico, o simples fato, o STF de novo apontando onde que não devia apontar. Por quê? Você simplesmente portar droga, em regra, não é crime. Depende tudo de uma análise no ambiente. Você tem que estar num ambiente... Não é crime... Portar droga é crime, né? Que tem o porte, né? De droga. Mas, assim, não te torna um traficante por isso. Se você for pego com droga, não te torna um traficante. Se você não estiver num local onde que habitualmente as pessoas vendem ou tiver dinheiro trocado, enfim. Tem algumas características para configurar o crime de tráfico. Então, isso já era meio que... Assim, você não pode... pegar qualquer pessoa que tá com a droga no bolso e falar, não, você é um traficante. Não, você vai... Usar a droga é crime, né? No nosso país. Mas ser aplicado com uma conduta de traficante, você não seria. Então, tem outros requisitos para ser considerado traficante. Sobre os 40 gramas, é o que você falou. Cara, 40 gramas é muita coisa. Cara, eu não sei onde é que eles viram que é pouca muita coisa. Não sei, eu também. não sei. Gente, 40 gramas é muita coisa, muita coisa. Mas eu não vi, até o momento, nenhuma aplicação na prática dessa lei. Não, porque assim, pelo que eu vi, né? Tô na prática diária ali de uma delegacia, mas, por exemplo, um policial, ele não vai mais pegar um cara que tá ali com alguns cigarros ali e levar pra delegacia, porque até o delegado vai dar uma canseira nele. Então, tipo assim, e eu percebo na rua, até indo trabalhar às vezes, ou quando no final de semana que eu saio, a galera já tá praticando, a galera sai fumando na rua, não é mais nada, tipo virou cigarro mesmo. Porque, tipo assim, é um ilícito administrativo, e o Brasil, se crime já era difícil, imagina um ilícito administrativo que você vai, sei lá, fazer um termo circunstanciado e já era. E tipo, nada, então, cara, nada e nada, então os caras, indo trabalhar, velho, de manhã, fumaça subindo, não dá, velho. De respeito. Né? Eu não curto, então, de boa. Fernando, a gente tá chegando nos nossos minutos aí, finais. Já? Já, mas eu queria... não, dá papo, mais 10. Papo mais 10. bom, dura pouco, rápido. Né? Eu queria sua opinião sobre a questão do auxílio reclusão. Porque tem muita gente que fala, pô, mano, essa galera que tá presa... Não deveria receber, tem que colocar esses caras pra trabalhar, pra ganhar esse benefício. O que você acha? Novamente, qual é o seu ponto de vista? Falta de informação. O que é o auxílio reclusão do presidiário? É quando o preso trabalhava fixo. Cumpria, tinha carteira assinada, recolhia INSS. Aí sim, se ele for preso, a família tem direito a esse auxílio. Mas se era uma pessoa que não fazia nada da vida, nunca teve uma carteira assinada, não vai receber, gente. Não vai receber. As pessoas não têm informação. Uma pessoa solta lá a informação e fala, o preso tá recebendo dinheiro. Mas se ele trabalhava, ele vai continuar recebendo mesmo. Exatamente, gente. É se ele trabalhava. Aí sim a família tem um auxílio lá. Mas se o cara não trabalhava, não tem direito a nada. Nem eu sabia disso. Eu não sabia disso, não. Eu sabia, mas eu guardo as coisas. Você gosta de polêmica. Não, Você ama a polêmica. Não, só pra dar audiência. E uma pergunta, então, dá pra fazer? Não, tem mais algumas. Tem muita ainda. Sobre o uso das câmeras, né? O quanto atrapalha e o quanto contribui pro seu trabalho, o uso das câmeras. Das bodycam, dos policiais? Sim. Muito. Eu tive um caso recentemente que, né, fui massacrada. Porque, num grupo específico aí, porque eu pedi as câmeras dos policiais. Porque os policiais falavam uma coisa, meu cliente falava outra. Falei, pois bem, traga-se as câmeras. Eu acho que a única pessoa que não gosta é quem faz coisa errada. Desculpa. É o seu trabalho. Policial, gente, policial não é pra matar, policial não é pra bater.
policial é pra prender a partir do momento que ele tá vendo uma ilegalidade ali. Essa é a conduta dele. Muitas vezes até a câmera pode salvá-lo. Sim. Vocês viram aí, tiveram várias polêmicas. Teve uma, acho que em Barueri, alguma coisa assim, que eles usaram mesmo o uso da força, mas porque as pessoas que eles estavam abordando ali partiram pra cima deles. E depois saíram na mídia falando, nossa, fomos agredidos. Só que eles só foram agredidos porque eles não obedeceram a ordem do policial. O policial também não vai apanhar de graça, né? Exatamente. Então, assim, acho que a câmera é tanto pra proteger eles, principalmente agora que tá, né, uma enxurrada aí de gente denunciando, quanto pra defender a abordagem do outro lado. Moda agora, mas virou moda bater em policial, né? Eu ia falar isso. O pessoal perdeu o respeito. Perdeu o respeito, cara. Principalmente em estádio. A galera quer bater. Eu nunca vi isso. Os caras querem bater, quer tomar. Outro dia eu tava vendo, não sei se foi no 25 de março, um policial parado, o cara veio por trás e tentou tomar arma do nada. Aí, ó. Você tá doido, teve mano. um caso assim também na Paulista, né? Não, Um louco também tentou tomar a arma do policial. do nada. Assim, vou tomar ali que eu acho que pode dar bom. Não vai dar bom. Você tá... O que passa pela Banana cabeça, né? tá comendo macaco. Tá... Mas pegando esse gancho aí, eu separei uma pergunta aqui que é meio polêmica. Deixa eu achar ela aqui. Tá bem. Eu vou ser massacrada. Não, é tranquila, pô, é tranquila. Marquei aqui 40 minutos. Não. Se vocês quiserem, pode fazer uma enquanto eu tô... Deixa eu achar ela aqui, que ela era bem pertinente, hein? Não, agora Já fiquei, tá mandando, agora fiquei até apreensivo. eu também. não quero... Até eu Eu vou fiquei ser na massacrada dúvida. nos comentários. Doutora, tomou até aqui, uma água. achei porque essa aqui veio até quando a gente postou a sua arte, ela veio. Foi o Edson? Era o Edson que mandou? Foi o Edson. Aí, Edson. E Edson? Só perguntou se respondida, hein? Respondendo sua pergunta. Assim, será que eu faço? Vai. Silêncio da OAB sobre a atual situação do Brasil, onde não se respeita mais o processo legal, onde juízes estão usurpando a competência que é do Ministério Público, dono da ação, e estão mandando prender, mandando soltar sem o devido processo legal, como você falou. Que a gente sabe que o juiz tem que ficar inerte ali, aquela coisa, ser provocado, e a gente não tá vendo isso, e eu não vejo a OAB Se manifestar, sobre isso. Então, mas gente, que mundo vocês estão vivendo? Porque no que eu vivo é totalmente ao contrário. É diferente? É diferente. Por exemplo, o promotor pedindo a prisão, tendo o cara ali, réu primário, bons antecedentes, tendo o direito de responder em liberdade, o juiz concordando com o promotor. Porque na nossa visão de advogado, e eu acho que isso é um erro, inclusive o presidente atual da OAB, né, que é o Sica, ele falou sobre isso, porque assim, você vê, gente, numa audiência, é nítido a proximidade que o promotor tem com o juiz. E o advogado criminalista é como se fosse... São servidores, né? Exatamente, um contra os dois. Sendo que a nossa própria Constituição diz que não existe hierarquia entre advogado, promotor, juiz, delegado, é todo mundo ali. Só que, infelizmente, a gente sabe que isso não é isso que acontece. Sim. E o presidente da OAB, ele falou que realmente, porque hoje em dia é tudo virtual, né? Então acaba afastando e tal. E não é igual antigamente, que o advogado ele tinha fácil acesso ao juiz, ele conseguia ir lá conversar até com o promotor. Você vai pedir pra conversar com o promotor, tipo, eles demoram anos. Eu tinha um caso específico que eu queria despachar, conversar com ele. Tô até hoje esperando um retorno do gabinete dele. E não tive. Agora quero ver se fosse o juiz, ou o promotor precisando do juiz, ou o juiz precisando do promotor. Entendeu? Aí recebia, né? Aí recebia, exatamente. Então, assim, eu acho que falta no posicionamento dos próprios advogados. De irem lá, de bater na porta. Eu sei que é um pouco humilhante, infelizmente, né? Saiu um meme esses dias falando que o advogado ele é um pedinte, né? A gente fica implorando lá, porque infelizmente. E tem advogado que não fala, meu, que se lasque. Não quer me atender, então que se lasque. Mas acho que falta um pouco dessa proximidade e depende da visão que ele tá vendo. Acho que depende. E é o que eu falei novamente, os poderes devem ser respeitados. O judiciário é uma coisa, o legislativo é uma coisa e o executivo é outra. Eles têm que estar separados, cada um do seu quadrado. Maravilha. E pegando aqui, porque também eu gosto desse tema aqui, porte de arma.
Para defesa pessoal, tanto nós que somos advogados, quanto a pessoa que tem a sua residência ali. Como que você vê esse tema, você é a favor? Inclusive a gente viu que você atira lá, faz aula de tiro. Como que você vê isso? Vocês já tiraram? Não. Nossa, a gente é uma experiência incrível, assim, você sai leve, é maravilhoso. Façam... atirem pelo menos uma vez, vocês vão amar. Mas sobre a questão do porte, principalmente para advogado, o pessoal fala, nossa, coloca o advogado com arma. Gente, arma não é brinquedo. Não adianta nada soltar um monte de arma e o pessoal não saber usar. A arma, pra você usar a arma, você tem que ter treinamento. Não é a arma nesse plano, você sacar e atirar. Não, gente, tem Até recuo. o estatuto pede também, né, que tem ali... Exatamente. Então, assim, as pessoas, elas acham que violência com violência vai ter alguma solução. E não vai. Não vai. Não que eu seja contra. Inclusive, tinha muito advogado falando, pra que isso? Não sei o quê. Eu acho que pra advogado deveria ter, porque sim, a nossa profissão é uma profissão de risco. O promotor tem, juiz tem. Então, eu acho que advogado deveria ter, mas para aqueles que fossem capacitados a ter. Então, quer ter arma? Vai fazer um curso, vai treinar. A arma, ela tem que ter manutenção, senão ela falha. Vai acontecer mais acidentes. Então, essa questão de porte é bem delicada, eu acho que sim, que deveria liberar, mas com uma fiscalização mais em cima, assim, sabe? Da pessoa rigorosa, que tem. né? Mais rigorosa, exatamente. A gente até viu uma crescente ultimamente com relação a advogados, né? Sim. Criminalidade, alguns advogados sendo assassinados aí. Não me lembro se eram criminais, se não era. Pouquíssimo. Eu acho que eu vi um só que era criminal. Tinha, acho que um de família, um trabalhista. Porque, gente... Então não é nem de área, é questão de... Não é. Você tá lidando ali com direito de outras pessoas. Financeiro. Né? Exatamente. Complicado. Tem o pai que o advogado conseguiu a pensão lá, não gostou, o advogado vai pra cima. Então, assim, a nossa profissão é de risco, infelizmente. Doutor, eu não vou morrer com essa pergunta. Não vou. Você como uma advogada branca, você acha que pesa o fator cor da pele na hora de um julgamento? Você vendo não de fora, né? Mas o quanto você acha que sim ou acha que não? Eu acho que sim. É nítido isso. Até porque... Se você vai num CDP hoje, a maioria são pessoas negras e pardas. Eu acho que pesa sim. Principalmente nesses reconhecimentos, que é uma falha gigantesca. Inclusive, eu tô com 2 casos aí buscando a nulidade de um reconhecimento de pessoas negras. Porque, assim, como é que é feito o reconhecimento hoje em dia da vítima? O nosso Código de Processo Penal, ele tem requisitos a serem cumpridos. A vítima ela tem que descrever, e os policiais ali, em audiência, tem que colocar pessoas parecidas, semelhantes. Eu tive um caso em que os meninos foram pegos e eles colocaram para a vítima reconhecer. Primeiro ligaram pra vítima e falaram assim, pegamos os caras. Tá aqui, você precisa reconhecer. Chegou na delegacia... Adivinha com quem que eles colocaram pra comparar? Imagina. Com outros policiais. Aí não. Né? Gente. Aí não. Isso. Colocaram com outros policiais. Inclusive, eu tô buscando a nulidade desse processo na STJ. Colocaram com outros policiais, gente. E a vítima, em audiência, confirma. A gente perguntou se... Você viu que tinha diferença? Não, doutor, eles eram diferentes, sim, mas eles já ligaram falando que já tinha pego os caras e colocaram lá com outros policiais. Gente, policial tem cara de policial, pelo amor de Deus. É verdade. Entendi. E antigamente era por fotos, né? Fazia umas caricaturas, pegava uma foto ali, que era pior ainda, acredito. Não, pior ainda. Eu tenho um outro caso também desse, de reconhecimento por fotografia, né? Aí eu tava indagando o policial em audiência, né? Eu falei assim, tá, mas a vítima te deu características? Aí ele falou assim, não, a gente viu pelas câmeras. Aí eu falei, o que você viu na câmera? Detalhe, nas câmeras, os indivíduos, né, que fizeram o delito, estavam de máscaras, de moletom, de luva, só tinha essa parte aqui. Não, doutor, não, detalhe, na audiência, eu falei, tá, como é que vocês identificaram? Doutor, identificamos pela altura. Eu falei, qual filtro vocês utilizaram pra mostrar essas fotos pra vítima?
Aí não, doutora, identificamos pela altura e pela cor da pele. Você vê que um é pardo e o outro é mais escuro. Aí eu falei assim... Só pelos olhos. Exatamente. Eu falei, nossa, mas... Eles estavam de capuz, estava de moletom, máscara, luva. Você conseguiu identificar a cor da pele? Ah, doutora, acho que a doutora não enxerga direito. Eu falei assim, nem eu, nem o perito, né? Porque foi pedido uma perícia para ver nas câmeras se era possível em comparação à face dos meus clientes. E o resultado voltou negativo. Falando que a qualidade da imagem tá péssima. Sem falar que eles estavam todos cobertos. Como é que o cara... Aí, beleza. Falaram que foi pela cor da pele e pela altura. Grande filtro, né? Grande filtro. Aí, beleza. Falei, não, sem mais. Aí perguntei pro outro policial, quantas fotos tem nesse acervo fotográfico de vocês? Ah, doutora, tem mais de 150. Ah, mais de 150 são pessoas parecidas, né? São pessoas padrões, assim, tipo, um padrão específico. Como é que vocês apresentam? Ah, não, doutora, tem foto de tanto quanto a gente. Teoricamente, deveriam ser todos parecidos, né? Então, ela pode ter um asiático junto. Também. Pelos olhos vai dar pra saber, pelos olhos. Então, gente, é difícil. Essa questão. Doutora, tá chegando nossos momentos finais. Eu queria muito agradecer a sua visita. Foi muito bom. Muito Galera, obrigado. espero que tenha matado a curiosidade aí de vocês com muita coisa. Não me matem. Cuidado com os comentários no processo. Vocês que ficaram até agora, deixa aquele like para essa conversa maravilhosa, esclarecedora. Eu queria deixar para você aqui uma última palavra para você. Pode ser uma palavra, alguma coisa para esse público que tá vendo. Inclusive, quero agradecer vocês. Chegamos a 4 mil inscritos. Mano. Obrigado. Somos 4 mil inscritos. Obrigado, pessoal. Obrigadão aí para você que tá vendo aquela moral aqui pra gente. Doutora Fernanda, um último comentário para quem tá nos assistindo aí. Eu acho que, infelizmente, a nossa sociedade, as pessoas em si, né? Acho que elas perderam um pouquinho o amor pelas pessoas, a compaixão, a solidariedade. Eu sei que nós temos hoje uma sociedade, né, que está cansada da criminalidade. Novamente, o advogado criminalista, ele não defende o crime, ele defende a aplicação da lei. E quem passa por um processo criminal sabe o quão difícil é. E todos, tenho certeza que todos que um dia passaram, ou se um dia passar, gostaria de ter alguém que defendesse com unhas e dentes os seus direitos e que aquilo fosse preservado. Então, deixar só uma reflexão para as pessoas, para ver, refletir sobre essa questão do amor ao próximo, de ter mais compaixão pelo outro, porque parece que, infelizmente, hoje em dia, o ser humano foi perdido. Mais amor? Mais amor. Mais amor. É isso aí, galera. Fiquem com Deus. Até domingo que vem. Aquele abraço. Tamo junto. Falou, abraço, Valeu, galera. Galera, Tchau, tchau. abraço.